O yoga tem suas raízes no pensamento indiano, porém os seus conteúdos são universais, pois trata dos meios pelos quais podemos realizar mudanças que desejamos no nível mais profundo. Yoga é um sistema filosófico milenar que nasceu como forma de autoconhecimento. E um dos tratados mais conhecidos foi sistematizado por Patanjali, 300, 400 anos antes de Cristo, conhecido como Yoga Sutra. Essa obra versa sobre o caminho da prática, espiritualidade prática e vivenciada, sem nenhum vínculo com religião, sem nenhum dogma. Um conceito importante do Yoga Sutra de Patanjali tem a ver com o jeito como percebemos as coisas. Ele explica por que estamos sempre entrando em dificuldades na vida. O estímulo é que se nós soubermos criar conflitos, nós também saberemos como sair deles. Se nós sabemos criar dificuldades, nós também temos as mesmas respostas para poder sair dessas dificuldades, atravessar e superar. Ou seja, podemos aprender como liberar e atravessar todos eles através do autoconhecimento. O que ele define como avidya e vidya. Avidya e vidya. Eu trouxe uma certa analogia para ficar mais fácil a minha compreensão e vou compartilhar com vocês. Antes de aprofundar em avidya e vidya, perceba a palavra vida dentro de cada uma dessas definições. A vidya é como se eu fosse contra a vida. E vidya é um convite para que a vida entre, para que possamos trazer mais vida para a nossa vida. A partir daqui, podemos dividir essas compreensões e aprofundar em nível de autoconhecimento. Patanjali define literalmente a vidya como a compreensão incorreta das coisas, das situações. Descreve como uma falsa percepção. A vidya confunde o grosseiro com o sutil. Então, o oposto, como eu trouxe agora há pouco, de avidya, é vidya, a compreensão correta. Avidya, a compreensão incorreta. Vidya, compreensão correta das coisas. Das muitas ações inconscientes que temos, padrões inconscientes nos repetindo ao longo da nossa vida, agindo inconscientemente como se fosse um estado de adormecimento, que vem de hábitos inconscientes que chamamos de samskara. É como se fossem máscaras ilusórias que nos mantêm esse amortecimento da consciência, conectados com a superfície, com o que é superficial e ilusório. O objetivo do yoga é reduzirmos a névoa de avidya, dessa compreensão incorreta, para que possamos agir corretamente e trazer mais vidya para a nossa vida. E a cada experiência, a cada prática de yoga, além de podermos aprofundar também a compreensão mais profunda de autoconhecimento, garanto que as nossas práticas passarão a ser muito mais profundas. Cada vez que pisamos no nosso tapete, costumo até dizer que a nossa mente mente, o tapete não. Muitas vezes estamos sorrindo para a vida, já aconteceu muitas vezes de algum aluno começar a chorar no meio da prática e ao final da aula eu achei que eu estava tão bem e de repente eu comecei a chorar e acessei algumas memórias, algumas situações e percebi que eu já não estava tão bem assim e que eu estava mascarando um bem-estar. Eu me acostumei a mascarar esse estado de socialização, de estar bem, de sorrir para todo mundo. E sim, a nossa mente mente, o tapete não. Raramente temos uma percepção imediata, tivemos um comportamento ruim diante da vida. Uma das características de avidya é permanecer escondido, camuflado, mascarado. Mais fácil é nós identificarmos as ramificações de avidya. A primeira ramificação de avidya é o que normalmente chamamos de ego. Quando já estamos no automático, dificilmente também identificaremos que estamos agindo pelo ego. A partir do momento em que nós ativamos e desligamos o botão do automático e a cada prática ativamos o nosso eu observador, o eu que tudo vê, começamos a perceber as atitudes egóicas, que são as atitudes em que inconscientemente queremos ser melhores do que o outro, queremos ter mais do que o outro, ou nos incomoda que o outro tenha mais. Às vezes nem é tão consciente que queremos ser mais, mas nos incomoda o outro ter mais, o outro ser mais visto do que nós. O ego traz essa percepção do eu maior, falso eu.
Eu sei que eu tô certo. Não estamos dizendo sobre posicionamento diante das situações. Estou aqui trazendo sobre a questão de querer ser melhor e defender a sua forma de ver como melhor do que outras pessoas. Segunda ramificação de avidya, chamamos de raga. E como a raga se manifesta? Queremos algo hoje porque ontem foi bom. Como uma forma de amortecimento. Eu tomei um suco de abacaxi ontem e eu quero ele hoje também. E não porque eu preciso disso agora, mas e sim porque ontem foi bom. Se eu pudesse ser mais específica, esse copo de suco que eu tomei, ele me trouxe tanta energia, eu quero essa energia de novo. E aí eu me conecto a algo externo, como se eu aqui agora não pudesse ativar esse estado de energia sem aquele copo de suco. Eu quero aquilo que foi bom ontem, aqui e agora, mesmo que eu não precise disso. Raga traz a percepção de que queremos mais daquilo que não temos e o que temos nunca é o suficiente. Então é um estado de ilusão, de superfície. Nunca estamos satisfeitos com o que temos aqui e agora. Além de queremos guardar o que devemos dar e compartilhar. A terceira ramificação de avidya, ela se expressa como um movimento contrário à raga. Raga, queremos tudo. Essa terceira ramificação, vivessa, ela traz o contrário, essa rejeição das coisas. Aquilo que me trouxe dor, eu não quero mais. Ter uma experiência difícil, para evitar repeti-la, tudo que traz um gatilho dessa experiência, eu rejeito. Então, vivessa manifesta como um processo de autossabotagem. E isto pode impedir relacionamentos, amizades, um sim para um trabalho dos sonhos, tudo que expressa a possível experiência difícil que já tivemos, nós já rejeitamos, ainda que atrás disso tenhamos tudo que queremos. Finalmente, a última ramificação, o medo. E este talvez seja o mais secreto aspecto de avidya. Porém, o medo é a expressão mais encontrada em muitos níveis da nossa vida cotidiana. Pois sentimos insegurança, temos muitas dúvidas sobre muitas questões da vida, medo de julgamento, de perdermos a admiração de outras pessoas, medo até de envelhecer, medo de morrer, de perder a saúde. O medo manifesto de várias formas. Então, todas essas 4 ramificações obscurecem as nossas percepções que abrem espaço para vidya, para vida, para a nossa essência divina e para podermos viver uma vida leve e integrada, dentro do que nós merecemos, que é sermos felizes. Perceba que a vida é a raiz causadora de muitos dos obstáculos em nossa vida. E como é importante aprofundar em como cada uma dessas ramificações se manifestam e como ativar vidya, abrir espaço para vida, seria ativando o nosso eu, que tudo vê, o nosso eu observador a cada prática, em nos conhecer, em nos perceber e desativando todas essas memórias, para que enfim possamos liberar esse estado ilusório, as percepções superficiais da vida, para ativar mais vida em nossa vida. Percebam quão profundo é esse conhecimento. E sim, o yoga ele pode minimizar, reduzir os efeitos de avidya em nossa vida, até que a clara compreensão, vidya, esteja em nós no nosso dia a dia. Podemos notar mais a avidya pela sua ausência do que pela sua presença, até o nosso eu observador esteja mais ativo, acordado, desperto. Ou seja, quando vemos, manifestamos, nos relacionamos de uma forma presente, conectada e sentimos paz, sem sentir a tensão, agitação, autocobrança, autojulgamento, nos expressando mais devagar, recebemos essa conexão, sentimos uma fonte interior através de nós e dessa passagem que podemos dar para essa fonte interior, fluir nas nossas relações, no nosso dia a dia. Podemos dizer que vidya, a clara compreensão, está em nós. E aí queremos mais vidya. E como abrir espaço e experimentar essa clara compreensão? Yoga é uma experiência que vale a pena viver por você e para você. Tire as suas próprias conclusões e você só vai saber e experimentar com a prática regular de yoga. Em uma primeira prática, talvez não seja possível sentir
e ter essas percepções. Eu falo talvez porque tudo depende da sua história, da sua trajetória e da sua busca. E em como você chega no tapete pela primeira vez. Se ressoou para você esse conteúdo, trouxe clareza, entendimento e já algumas transformações ou vontade de mergulhar nas práticas de yoga, no seu tapete, nas suas experiências, eu te convido a vir comigo no próximo módulo e viver um mergulho profundo sobre os 8 passos de yoga que Patanjali trouxe no nosso Yoga Sutra. Vou aprofundar um pouquinho mais em nível de autoconhecimento nessa prática que vale a pena viver. Namastê.